Olá, Shalom, amados ouvintes e todos os que estão assistindo o programa Voz de Israel. Aqui é a Raquel Rachevski Scapa e este é o Voz de Israel. Aqui eu vou tentar compartilhar com vocês também as imagens das notícias de hoje. Hoje, 143 dias desde o início da guerra, com a faixa de Gaza ainda 134 reféns na faixa de Gaza. Mas, bom, aparentemente o governo está em negociações através do Catar e Egito e outros países também, novamente, estiveram na França, negociando a possível libertação dos reféns da faixa de Gaza. Antes de tudo, antes de continuar, também quero pedir, eh, sugerir que você entre em contato conosco durante toda essa gravação, todo este programa, no nosso WhatsApp, 97254721791, ou no e-mail, programa vozdeisrael@gmail.com. Também você tem a opção de nos seguir no Instagram e também no Facebook. Procure lá, Programa Voz de Israel no Facebook ou Voz de Israel, Voz traço de traço Israel no Instagram. Bom, dadas as dicas de comunicação, aqui vamos com as notícias. Antes de tudo, mostrando um pouquinho do nosso mapa aqui de Israel, para você entender da onde falamos, sobre o que falamos, etc. Então, aqui vai. Se estamos falando do norte de Israel, esta é a região aqui, norte. Acima disso, aqui está o Líbano, aqui o Planalto do Golã, que está dentro de Israel. Deste lado está a Síria. E desta parte aqui, que supostamente teria que estar povoada pela Unifil e pelos soldados da ONU, mas está povoada pelos soldados do Hezbollah, soldados pelos terroristas do Hezbollah. Dali eles lançaram hoje, dia 26, 60 mil mísseis contra a população, contra as comunidades populadas civis no norte de Israel. Alguns chegaram um pouquinho mais dentro da Galileia, é, inclusive nesta região aqui, é onde está o Mar da Galileia, que não exatamente aparece solto aqui no mapa, mas é por aqui. É, e vamos ver outro mapa a mais, que de repente dá para ver melhor. Ou seja, melhor dito, nesta região aqui, no norte. Daqui do Líbano, lançaram é, 60 mísseis hoje. Um deles, aqui pelo norte, caiu a uns 100 metros, ou um pouquinho menos que 100 metros, de um ônibus escolar. Ônibus escolar no norte, escolar que não deveria estar por ali, mas como as comunidades estão começando, forçando a volta, desde que foram evacuados, muitos desde 7 de outubro, outros um pouquinho depois, porque as pessoas que começaram aqui no sul, na faixa de Gaza, se arrastaram aqui para o norte, no Líbano. Então, algumas comunidades, principalmente no norte do país, começaram a retornar a as pessoas que estavam evacuadas em Tel Aviv, ou no Mar da Galileia, ou em Eilat, nós no sul, Mar Morto, etc. Começaram a retornar, porque não dá, é muito difícil, inclusive as escolas. E sim, o ônibus caiu, o míssil caiu pertinho do ônibus que tinha alunos. Realmente grande milagre que nada aconteceu. É, e continuando com outras notícias, é, o, as negociações entre Israel e os palestinos, ou melhor dito, entre Israel
Hamas continua, inclusive, houve as negociações não são para parar a guerra, e sim para a libertação dos reféns. Lembrando que temos 134 reféns ainda na faixa de Gaza, deles 108 estão vivos, outros 26 certamente foram mortos. Os números tinham mudado porque já se sabe de mais, já sabe de outros que não. Bom, começamos a receber as listas, mesmo porque o Hamas também havia dito de algumas pessoas que estão vivas, que tinham sido mortas. Isso aconteceu no princípio também das negociações, quando foram libertos os primeiros reféns. Então, aqui é a mesma coisa, lidando com um grupo de terroristas, o que a gente pode esperar? E sim, as negociações, as conversações continuam. Desta vez, uma delegação de Israel foi para o Catar, eh, e é claro que as famílias continuam exigindo que todos sejam libertos agora, imediatamente, e não passo por passo. Antes haviam falado só das mulheres, depois só das idosas, só das crianças. Bom, as crianças já, fora dois, a maioria já estão aqui, mas também há muitos dos jovens que estão, dos homens que estão na faixa de Gaza ainda reféns, por exemplo, jovens nos seus 20 anos, ou menos, ou um pouquinho mais, homens idosos nos seus 80 e poucos anos, outros, inclusive, que sobreviveram ao Holocausto, sobreviveram à Segunda Guerra Mundial, e lá estão. Então, muitos deles têm enfermidades muito críticas, doenças muito críticas que precisam dos remédios que ainda não chegaram a eles. É, e, bom, em Paris, houveram negociações não diretas com o Hamas, é claro, com a presença do Serviço de Inteligência do Egito, dos Estados Unidos, de Israel, o primeiro-ministro do Catar está muito ativo nas negociações, e agora as delegações estão lá, no Catar. Eh, os, o Hamas exige, por exemplo, uma, um cessar-fogo de pelo menos um dia por cessar-fogo de um dia por cada refém que está vivo. Mas aí eles não vão entregar, não vão devolver os reféns todos juntos. Eh, depois exigiram uma trégua de 6 semanas. Eh, e também querem a libertação de milhares de palestinos que estão nas prisões em Israel, eh, que têm sangue nas mãos, ou seja, que fizeram vários ataques terroristas. Depois o Hamas disse que quer liberar somente 40 dos 134 reféns que estão lá, lembrando, 108 deles vivos. Certamente sabemos que 108 deles estão vivos. Só que o Hamas disse: não, queremos liberar 40 em troca das 6 semanas de trégua e a liberação de centenas de palestinos terroristas que estão nas prisões. É, bom, as negociações ainda continuam. É, o que provavelmente Israel não quer é voltar ao mesmo tipo de negociações que aconteceram quando que levaram à libertação do soldado israelense Gilad Shalit, que esteve foi sequestrado do seu tanque na fronteira com a faixa de Gaza e esteve no cativeiro do Hamas por 5 anos. Ele foi liberado em 2011, e o que os palestinos receberam, que o Hamas recebeu em troca de
um soldado. Foi mais de 1.000 prisioneiros que foram liberados. Também reconstrução da faixa de Gaza, etc, etc. Agora, o que eles querem é que todos os residentes da faixa de Gaza, do norte, retornem para o norte da faixa de Gaza. Entre eles, é claro, infiltrados os terroristas do Hamas, que já sabemos que quando eles dizem, isso foi visto em vários vídeos, quando eles dizem que Israel matou milhares de civis, muitos desses civis são os terroristas do Hamas infiltrados entre a população civil. Eles se vestem com roupas civis, não como soldados. Abrem fogo, o exército retorna ao fogo. Então, é claro que são atingidos civis. Infelizmente, sim, eles atraem fogo, e sim, são atingidas crianças também, sim, são atingidos civis, verdadeiramente civis. E uma coisa que está acontecendo, que o exército tem filmado dentro da faixa de Gaza, é uma revolta contra o Hamas, de vários civis, só que quando o exército está por perto, claro, eles conseguem falar. Quando não, alguns civis da faixa de Gaza que são contra o Hamas, quando falam, quando abrem a boca, e outros que conseguem filmar clandestinamente, quando conseguem filmar clandestinamente, mostram também como esses civis que abrem a boca para criticar o Hamas imediatamente são silenciados. A outra coisa que tem sido mostrada com relação às ações do Hamas são os roubos, ou seja, dos caminhões de ajuda humanitária. Desde 7 de outubro, desde o princípio da guerra, desde que começaram, não 7 de outubro, mas pouco depois, quando começaram a entrar os caminhões com ajuda humanitária na faixa de Gaza, depois de inspecionados por Israel, depois de inspecionados pelo exército do Egito, são mais de 14.000 caminhões que entraram na faixa de Gaza. Toneladas, pelo menos 250 toneladas por dia de alimentos, de remédios e de outras necessidades básicas, por exemplo, roupas, cobertores, colchões para o campo de refugiados e outras necessidades têm entrado, e inclusive também gasolina. A gasolina, que era para ser usada para os veículos, ambulâncias, como temos visto em mais de uma ocasião, se não em todas as ocasiões, todos esses caminhões têm sido abordados pelo Hamas, levados para dentro dos túneis, e sim, a população civil tem ficado na mão, sem os alimentos. Agora, é uma preocupação. Entre os reféns que retornaram, os reféns israelenses que retornaram do cativeiro, alguns são totalmente contra que Israel possibilite a entrada de ajuda humanitária na faixa de Gaza. Eles estavam lá. Outros disseram: se nós bloquearmos a ajuda humanitária à faixa de Gaza, sabemos sim que essa ajuda humanitária é roubada dos civis e chega às mãos do Hamas. Mas também, quando o Hamas aborda os caminhões, rouba, assalta, chamemos como seja, disse uma das reféns, parte, nem que seja um pouquinho, uma metade de uma pita, que aquele pão que é como um pão redondo, que é como um bolso, nem que seja isso, pelo menos isso chega aos reféns que ainda estão lá. Ou seja, o Hamas se apodera de tudo,
A maioria da comida é para eles, eles dizem abertamente também que a ajuda humanitária é para eles, não é para a população civil, mas, segundo os reféns que foram liberados, que já estão em Israel, muito pouco, alguma coisa chega de alimentos, não de outras coisas, chega às mãos dos reféns. Mas chega. É pouco, mas chega. Então, entre os reféns, há essa divisão. Alguns deles dizem, não deixe a ajuda humanitária chegar à faixa de Gaza. Outros dizem, deixe a ajuda humanitária chegar à faixa de Gaza, mesmo que o Hamas a roube, porque isso chega aos reféns. Sobre os remédios, já sabemos, os remédios não chegaram aos reféns, pelo menos não até agora. Eles, e quem sabe alguma parte chegou a eles. Havia um acordo entre Israel, Catar, França e Catar haviam providenciado, comprado os remédios, enviado com as listas, com as receitas médicas que Israel providenciou. O Catar havia prometido há mais de um mês que iriam filmar a entrega dos remédios aos reféns, ou seja, seria também uma forma de filmar os reféns e termos alguma notícia. Isso não aconteceu porque o Hamas não concordou, é claro. E quem é o Hamas? Segundo alguns, é um órgão político, mas sabemos que o Hamas é uma organização palestina terrorista. É um órgão terrorista. Bom, isso é até aqui com relação a este assunto. E agora, vamos ver, continuamos aqui. É, falando de outras notícias, quero ver se eu consigo compartilhar alguns dos vídeos também. Vamos ver. Sim, eu não sei se vocês conseguem ver aqui, mas o que eu queria mostrar é essa foto, sim, de Gaza bastante destruída, realmente bastante destruída. É uma sensação muito difícil de ver isso, mas infelizmente é assim. Agora, o que diz que dizem as notícias com relação à faixa de Gaza? É um acordo, ou melhor dito, um programa piloto, uma iniciativa do Exército de Israel para dar a possibilidade de um governo local na faixa de Gaza, sob a supervisão das forças de defesa de Israel. Ou seja, os cidadãos, os civis da faixa de Gaza, receberão, isso é uma notícia de quinta-feira, receberão uma responsabilidade civil da faixa de Gaza no bairro de Zeitun. Zeitun é um bairro da cidade de Gaza. Isso, novamente, sob supervisão do Exército de Israel. O Exército está avançando o programa piloto, esse projeto para transferir a responsabilidade pela administração de parte da faixa de Gaza para alguns civis locais, de acordo com o canal 12 de TV, na TV israelense. Segundo a notícia, realmente a operação, o projeto é para ser maior, mas a operação em grande escala no bairro Zeitun, da cidade de Gaza, dentro da faixa de Gaza, é parte das preparações para o projeto que quer transferir completamente ou limpar completamente a área do Hamas, dos terroristas do Hamas, para facilitar os esforços de transferir a administração civil
aos civis da faixa de Gaza. O primeiro passo de Israel seria transferir o controle para receber e distribuir ajuda humanitária aos locais, aos civis ali no local. A ajuda, a distribuição da ajuda humanitária, que já falei bastante sobre isso, que entra do sul da faixa de Gaza e quase não chega realmente à parte norte da faixa de Gaza. Então, seria entregue diretamente pelo exército às mãos dos civis. Realmente é um grande desafio para Israel para segurar aquela região. Eh, Agora, como parte da preparação para esse projeto piloto do exército dentro da faixa de Gaza, um número e nomes também não identificados, é claro, para proteger a sua identidade, de civis da faixa de Gaza, recentemente se reuniram com os oficiais para discutir esses planos. Apesar de que alguns oficiais do Exército creem que talvez a autoridade palestina deveria governar o Exército, governar parte da faixa de Gaza, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu ordenou ao Exército a não envolver oficiais da autoridade palestina em nenhum dos planos de administração da faixa de Gaza após a guerra. Isso foi reportado segundo o jornal Times of Israel. Agora, o que aconteceu hoje realmente deixa claro que será um pouco difícil colaborar com os oficiais da Fatah, ou da OLP, que é a Autoridade Nacional Palestina. Por quê? Porque o chamado governo, ou chamado primeiro-ministro da Autoridade Nacional Palestina, ele se retirou do cargo, ou seja, se demitiu do cargo. E isso abre as portas para um governo de coalizão entre a Autoridade Palestina, o Fatah, e o Hamas, governando tanto a Autoridade Palestina, que está na chamada Cisjordânia, ou seja, lembrando aquele mapa que eu mostrei, chamada Cisjordânia, ou como nós chamamos a Judéia e Samaria, como na faixa de Gaza, ou seja, se o Fatah derrubou o governo para formar um governo de coalizão com o Hamas, então o Hamas não vai embora, não será destruído, não será erradicado de nenhuma região. E, infelizmente, esta é a situação. A outra coisa que aconteceu, que realmente foi reportado por aqui, foi como dizemos assim, um escândalo, uma bomba de notícia, é que e isso está lançando nova luz com relação às falhas de segurança antes da invasão do Hamas no dia 7 de outubro. O que aconteceu? Três coisas principais, mas uma delas é que, especificamente à meia-noite eh, do dia 6 para o dia 7, os terroristas do Hamas, a primeira coisa que eles fizeram foi trocar os cartões SIM, os chips dos telefones celulares que tinham da faixa de Gaza, ou seja, da Autoridade Nacional Palestina, trocaram para chips israelenses. E isso realmente desbaratou a segurança de Israel, que vinha acompanhando, seguindo, tinha os telefones, celulares dos terroristas do Hamas eh, na escuta. Só que quando eles trocaram o chip,
onde está. É, realmente, isso foi à meia-noite do dia 7, algumas 6 horas antes, 7 horas antes da invasão. E outra coisa que aconteceu que na noite antes do ataque, alguns membros da inteligência de Israel noticiaram ou viram movimentos não muito comuns, dos líderes do Hamas, dos líderes principais do Hamas, dentro da faixa de Gaza, eh, e só agora é que o, a censura do exército possibilitou, publicar estas informações. Agora, essa notícia dos chips, dos telefones celulares, é realmente uma notícia, assim, uma falha talvez muito grande. Isso foi publicado pelo canal 14 de TV, que é um canal, digamos assim, ultramente direitista, totalmente contra qualquer tipo de concessão, negociação com os terroristas, e com os palestinos em geral. Isso foi publicado por eles e depois, novamente, da censura ter liberado para publicação. Agora, o que que aconteceu? Simultaneamente, mil, mil terroristas trocaram os cartões, os chips de telefone, simultaneamente à meia-noite, mil deles. Se você está traçando o telefone celular dos terroristas e de repente mil terroristas trocam os chips imediatamente, juntos, simultaneamente, na mesma hora, pode ser que alguma coisa está acontecendo. Então, essa foi uma grande falha na inteligência. E, novamente, muitas investigações seguirão, serão feitas, estão sendo feitas, mas isso não muda o fato, não muda os fatos de que pelo menos 1.400 pessoas foram mortas naquele dia, no dia 7 de outubro, nas mãos dos terroristas. Outros números dizem mais de 1.200, porque os outros 200 dos 1.400 eram os terroristas que foram mortos nas batalhas, ou nos combates com as forças de Israel. E lembrando, eles haviam sequestrado mais de 240 civis e soldados israelenses, homens, mulheres e crianças. As negociações para liberá-los ainda continuam. Bom, outra notícia muito interessante é que aqui falaram realmente, acompanharam as notícias do dia 25 de fevereiro, Avenida Paulista, Brasil, e aparentemente isso aconteceu em outras cidades. De toda forma, foi noticiado, e noticiado muito bem, essa manifestação, que foi vista também como manifestação de apoio a Israel. Um jornal aqui disse: a oposição brasileira mostra solidariedade com Israel após a comparação que o presidente fez com Hitler. Isso, obviamente, é muito bom. Bom, aqui vamos ficando por aqui por hoje, mas eu quero antes, deixa eu ver se eu consigo mostrar a vocês, se eu consigo mostrar a vocês um vídeo que talvez alguns de vocês já tenham conseguido ver, assistir, é, mas espero que sim. Um vídeo feito sobre uma menina aqui em Israel. É, estou conseguindo ver esse vídeo. De toda forma, vamos ver. É, tem.
coisas muito bonitas que acontecem também. Lembrando que nos hospitais em Israel ainda estão também muitas crianças. Eu sei que é difícil de pensar nisso, mas sim, infelizmente. Só que o que temos visto aqui também, que é muito bonito de ver, é a solidariedade ou as ideias das crianças em fazer alguma coisa. A intenção, a grande vontade de mostrar compaixão, de fazer alguma coisa. Então, eu quero ver se eu consigo mostrar a vocês aqui nesse vídeo. Vamos ver, vamos lá compartilhar. Se conseguimos aqui, share screen. Um vídeo sobre uma menina israelense e o que ela fez. Espero que vocês consigam ver. Eu vou lendo cada desse segmento que nós temos. Olha só que fato legal, cada vez um fato, uma matéria. Dessa vez, crianças empresárias ou os empresários do futuro. É, empreendedorismo com fins de compaixão. Essa menina é a Shir, ela tem 6 anos, faz bijuterias, começou a vendê-las. E isso com fins de trazer aos hospitais, por causa do coração dela. Ela começou a produzir bijuterias. E junto com os irmãos, de 8 anos, ela vende no parque. Aqui nessa placa foi o que me chamou a atenção. Claro, como eu escrevi aqui, clientes de várias idades. Agora ela tem uma meta. Nós estamos chegando a uma festa em Israel, a festa de Purim, que é a festa muito alegre, a festa para as crianças, aquela festa que celebra o livro de Esther. E a meta dela é que antes do dia 24 ela tenha suficiente dinheiro para comprar brinquedos e levar ao hospital para as crianças. Então, terminando com essa notícia positiva, eu sou Raquel Rachevski Scapa. Escreva-nos para programavozdeisrael@gmail.com ou siga-nos lá no Instagram, Voz de Israel, ou Rachele, você escreve Rachele, traço R, traço Scapa. Vamos ficando por aqui. Até a semana que vem. Shalom!